Na terça-feira da Semana Santa foi um dia bem especial. Foi um dia que Jesus se retirou para ensinar, como ele sempre fazia, como nós o conhecemos como mestre, rabi. E nós temos esse embasamento no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do versículo 20 até o capítulo 13. E ali a gente vê, por exemplo, no 20, ele fala sobre o poder da fé. Logo à frente, no versículo 27, ele fala sobre sua própria autoridade ao batismo de João. Ele continua ensinando ao povo. Ele, como usualmente ele fazia, ele usou parábola para ensinar o povo sobre os lavradores maus. Ele ensinou do tributo, ele falou os saduceus sobre a ressurreição. Ele falou sobre o grande mandamento, que é aquela pergunta que todos conhecemos: qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Jesus não tem melhor mestre do que Jesus para ensinar. E quando a gente vê isso na Bíblia, como Jesus gostava de ensinar o povo, e a gente vê um local como esse daqui, a gente começa a entender algumas coisas do ministério de Cristo. Por exemplo, se você olhar bem, ele está bem em cima do Monte das Oliveiras. E aqui no Monte das Oliveiras ele consegue ver a cidade antiga de Jerusalém inteira. Aqui você vê a Porta Dourada e toda a cidade antiga. E era um local que ele ia bastante no Monte das Oliveiras. Ele muitas vezes ensinou ali de cima. Eu quero mostrar mais uma coisa interessante para vocês. Se você for olhar bem aqui, eu tenho um outro ângulo melhor dessa foto. Aqui você vai ver o pináculo do templo, aqui Jesus foi tentado. E aqui era a posição onde ficava o antigo templo. E Jesus muitas vezes ensinou dali, tendo essa visão, ele podendo visualizar toda a cidade e ver todos os pontos do seu ministério. Um pouco mais à esquerda desse local é a casa de Caifás, onde ele foi levado quando ele foi ser preso. Quando ele foi preso, ele foi levado lá. E Jesus foi tentado em todas as maneiras. E nós vemos como Jesus ensinou nesse local. Hoje em dia é um lugar que só tem muitas ruínas. Você vê uma cidade nova construída, totalmente diferente do que seria na época de Cristo. Se você for ver, aqui é do outro lado. Aqui em cima, um pouco mais do lado direito, existe uma capela que é chamada Capela da Ascensão, que dizem os estudiosos que foi ali onde Jesus tocou em Jerusalém antes de subir aos céus, antes dele ascender e falar com os discípulos. Vou mostrar mais uma foto para vocês. Aqui você consegue ver melhor o final do Monte das Oliveiras. Você vê que está tudo tomado por cemitérios judeus. Mas aqui é o finalzinho, para o lado de cá é o Getsêmani e o lado de trás é a cidade. O que nós temos, qual que é o maior aprendizado que a gente pode tomar a partir disso? Jesus é o grande mestre, nós temos que ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus e aprender os seus ensinamentos. Assim que ele tomou um dia, naquela semana tão preciosa para poder nos ensinar, vamos ler a Bíblia e aprender o máximo que a gente puder com o nosso grande mestre. Tchau, tchau.